Esse é o Entre Nós, um podcast do Shopping Ortopédico, um espaço criado para dar voz a histórias reais, histórias de pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. Aqui, a gente fala sobre o corpo, sobre identidade, sobre mudanças profundas, superação, reconstrução, recomeços, mas acima de tudo, sobre pessoas. Eu sou Raíssa Paiva, faço parte da família Shopping Ortopédico e sou apresentadora do podcast Entre Nós. Hoje, eu conduzo essa conversa junto com a Mari. O podcast Entre Nós nasce exatamente do nosso contato diário com pessoas que precisaram se reconstruir quando a vida mudou de forma inesperada. A nossa conversa de hoje não começa com um acidente. Ela começa com o nascimento. Nosso convidado é o Tadeu. Ele nasceu com uma condição congênita e, ao longo da vida, passou por diferentes próteses, diferentes joelhos e diferentes fases. Tadeu é empresário, atleta, jogador de futebol pelo Acre, integrante da Seleção Brasileira de Amputados. É pai, marido, amigo, viajante, alguém que escolheu viver intensamente. Hoje, aqui entre nós, vamos falar sobre corpo, identidade, esporte, lazer, paternidade e liberdade. Eu sou a Mari, fisioterapeuta, diretora do Shopping Ortopédico e apresentadora do podcast Entre Nós. Antes de falarmos da sua condição congênita, conta pra gente como que você se apresenta pra alguém que não te conhece, que não sabe da sua história. Quem é o Tadeu? Eu me apresento como Tadeu. Eu não lembro da minha deficiência, isso não interfere, acho que pra mim, acho que pras pessoas que estão à minha volta. E engraçado que meus amigos falam comigo, às vezes brincando assim, eles me empurram. Aí eu esqueci. Acho que é bem assim, então acho que eu me apresento como Tadeu mesmo, e vou vivendo minha vida, e alguém me pergunta, e eu lembro de, é mesmo, tem que comentar isso com você mesmo, eu não tenho uma deficiência na perna mesmo. Mas quem é o Tadeu, assim, sabe, assim, Fora do profissão, deficiente. que você fez, quem é o Tadeu hoje? O Tadeu como pessoa é uma pessoa feliz, acho que essa é a coisa que eu mais sou feliz por causa disso, né? Que ser feliz de fato é um desafio diário para todas as pessoas, a gente busca isso, né, constantemente, encontrar essa felicidade. Eu sou uma pessoa que eu enxergo tudo pelo lado positivo, sempre eu enxergo o copo meio cheio. Eu acho que isso é um motivo de eu ser feliz também. E eu sou uma pessoa muito amiga, conselheira, próxima, fiel. Então esse é o Tadeu, mas fora isso eu trabalho há muitos anos, desde os meus 16 anos, por causa de lei de cotas de deficiente, que é uma coisa muito legal, que eu era contra, porque eu achava que eu não deveria ser favorecido porque eu era deficiente. Eu queria ser igual. E eu não era a favor de lei de cotas. Hoje eu entendo a necessidade de lei de cotas para o deficiente. Comecei a trabalhar e estudei. E você trabalha com o que hoje, Tadeu? Olha, hoje eu sou compliance de uma empresa, então eu Legal. fico fazendo investigação, vendo questões de assédio moral, assédio sexual, fraude. E é um meio corporativo, mas eu sempre trabalhei com governança, eu sou auditor de profissão. Legal. Mas já passei assim, desde meus 16 anos que eu trabalho, hoje eu tô com 35, vou fazer 36 esse ano, então eu sempre já passei por diversas áreas, assim. Jogo futebol, é o meu hobby, que virou o meu maior sonho, meu primeiro sonho que eu realizei, que é o que eu tenho orgulho. Acho que quando eu morrer e tiver lá nos meus segundos finais, na verdade, antes de morrer, eu vou olhar e vou agradecer a Deus de fato, obrigado por ter me apresentado o futebol de amputados, que eu vou carregar por causa da minha vida. E se você puder contar um pouquinho, porque a gente sabe um pouquinho dessa história, mas se você puder contar um pouquinho pro pessoal, assim, que tá nos assistindo, você já nasceu, né? Foi uma mutação congênita, que a gente chama, né? Muita gente não sabe, então se você puder explicar um pouquinho o que é, como foi a sua história, né? Convivendo com isso. Legal. Eu nasci com uma malformação congênita na perna direita, então eu tenho um fêmur encurtado. Eu nasci com uma displasia também no joelho, eu não tenho um joelho atrofiado, e eu tenho somente a fíbula. A gente tentou, ao longo dos anos, até os meus 12 anos de idade, fazer o alongamento da minha perna, para que a minha perna ela encostasse no chão. Uhum. Eu até mandei uma foto que mostra eu deitado, eu tenho aproximadamente 1 ano e meio ali, e a minha perna, as duas, ela tinha uma paridade ali de tamanho. Sim. Só que no passar dos anos, foi aumentando muito a diferença. Então eu convivi com muitas cirurgias, então no meu primeiro ano de vida eu fiz 5 cirurgias, e a gente sempre tentando o alongamento da minha perna utilizando o Lizarov,
E o Ilizarov é aquele, pra quem não conhece, é aquela gaiola que fica na perna, atravessando o osso assim, e eu tentava com aquilo ali fazer o alongamento do osso. Aos 12 anos de idade, a gente entendeu que não valia a pena mais esse sofrimento todo, de tentar esse alongamento, e que nem ia dar certo também. E aí a gente partiu pra protetização, né? Falou, vamos tentar colocar uma prótese. Tadeu, só pra te perguntar, antes de colocar a prótese, assim, como foi essa infância, assim, passando com isso? Porque talvez você tinha uma certa dificuldade de mobilidade, mas ao mesmo tempo você via crianças brincando. Como foi lidar com isso tudo? Eu acho que a minha criação dos meus pais, eles foram muito felizes, porque eu não me impunha muito esses limites, não. Não era algo que era importante no sentido de você perceber essa diferença, né? Eu não consigo. Exatamente. Então, por exemplo, até os meus 5 anos, salvo engano, eu andava pulando uma perna só. E aí eu gostava, eu estudava no Instituto de Educação, então eu fazia tudo pulando uma perna só. Aí eu tinha uma brincadeira que era ficar rolando o pneu. Quem chegava do outro lado com o pneu rolando? Óbvio que o pneu saía rolando e eu ficava pulando lá atrás do meu pneu. Eu nem rolava o pneu, a minha brincadeira era correr atrás do pneu que já estava rolando lá na frente. Mas se o pneu chegasse primeiro que todo mundo, eu ganhei pra mim, eu tinha ganhado. E brincava, e era goleiro no futebol, e eu achava, nossa, que menino ruim. Terminava o jogo 0-0 e eu no gol sem uma perna, eu falava, gente, eu brincava, eu lembro disso, engraçado, né? Eu falava assim, eu não tenho uma perna, vocês não conseguem fazer gol em mim? Aí eu fui pra jogar, não, pode o outro goleiro aqui que eu quero jogar. Eu lembro que eu pulando uma perna, eu chutei a bola e fiz um gol. Eu lembro que foi uma das últimas vezes que eu joguei pulando uma perna só. Então eu sempre tive isso na minha infância. Aí quando você vai entrando numa fase ali de pré-adolescência e de adolescência, você começa a sentir de fato um preconceito, que nem um preconceito, porque criança, é jovem, Sim. né? Então de algumas coisas aí... Mas talvez aquilo começou você começou a ficar mais perceptível pra você, Aí começa a ficar perceptível. Você foi muito feliz, é isso mesmo. Aí começa a ficar perceptível, e aí é a hora que de fato os pais ajudam muito a você entender o mundo como ele é. E aí que eu digo que foi muito feliz porque eu sofri pouco impacto disso, sabe? Dessa questão da minha deficiência. Em pouquíssimos momentos eu questionei a vida, o porquê disso. Então existiram esses momentos de insegurança, talvez de questionamento mesmo? Existiram poucos. Existiram. Às vezes você olha pra Deus, por que eu? E como você seria? lidava, assim, com isso? Então, aí, nessa fase de adolescência, eu tinha que me lidar da seguinte forma. Os meninos não queriam que eu jogasse futebol no time deles porque eu tinha uma inferioridade física. Uhum. Tá bom, vou jogar de outro jeito. Mas tinha os que apoiavam. Eu me apegava a isso. Eu não enxergava a vida sempre pelo lado positivo. Então, Sempre olhando pras pessoas que te dão apoio, o lado positivo de tudo, né? E eu era bom. Eu fazia uns gols assim, aí eu zoava com os meninos que não queriam que eu jogasse. Né? Eu tenho lembranças disso no colégio. Eu lembro que teve um campeonato em que os meninos não queriam que eu entrasse. E aí, o professor de educação física mandou eu entrar no jogo. Ele vai entrar sim, vai jogar. E eu, é isso mesmo. Aí eu entrei, fiz 2 gols. Ganhamos o jogo 3-1. Pronto. Tava empatado. Que E legal. foi 2 golaços, um de letra, assim, foi mó bonito. E a plateia, os pais, todo mundo ficou fascinado. E aí eu saí mostrando o número da minha camisa, assim. Então, assim, teve alguns momentos em que eu queria paquerar, aí já era mais difícil, porque as meninas e os meninos novos ali não entendem muito isso, e aí acaba que isso é uma coisa grande pra aquela idade. Sim. Hoje é uma coisa muito pequena e irrisória, né? Então aí, às vezes, dado momento eu sentia. Meu pai falava comigo assim, se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. Isso não é recomendado, gente. Mas funcionou. Ele falava, se alguém vier, você vai pegar sua muleta, você vai rodar sua muleta, você não vai deixar que encoste a mão em você. Então ele sempre me colocava nessa situação de igualdade. Você começou a usar muleta com 5 anos, então quando você parou de pular? Curiosamente, lembra que eu falei que eu tava pulando uma perna só e fiz um gol? Aham. Aí eu saí super feliz. Era o último dia de aula. Nas férias, eu tava fazendo tratamento no Sara Kubitschek. A moça chegou assim, agora tá na hora de você começar a andar de muleta. E eu fui e coloquei as muletinhas. Então eu tinha 5 para 6 anos de idade. E aí eu comecei a andar de muleta. E de lá, quebrei mais de 20, 30 pares de muleta jogando futebol no colégio, na rua. Era uma loucura, gente. Até que eu quebrar a muleta andando, tinha que ir embora pulando para casa. Eu era da rua. Minha família nunca... tinha uma situação financeira lá, como de todos, imagino, delicada.
naquela época então não tinha computador, não tinha videogame, então minha vida era na rua. Então quebrava muleta na rua, fazia tudo que toda E criança você fazia. levava tudo com muita leveza, né? Assim, eu acho que talvez seus pais tenham sido assim, sido muito presentes e souberam lidar assim de forma muito boa para você ter todas essas forças, essa segurança que você teve, né? Eles tentaram me mostrar que eu era igual a todo mundo, a todo momento eles falavam isso eu me recordo, e eles queriam que eu tivesse uma vida igual, e que eu não pensasse nisso. Eu acho que eles foram muito felizes. Mas, de fato, como a Raíssa perguntou, teve momentos que eu questionei, né? Eu falei assim, por que eu sou assim? Eu poderia ser diferente, o que eu faria de diferente? Né? Em alguns momentos veio esse questionamento, mas isso foi uma fase. Hoje eu não passo perto de eu questionar isso. Eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem muitos questionamentos. Você é mais magro e o outro é mais cheinho, ou mais forte, você quer ser mais forte, você se questiona a todo momento. Então, ter Tudo, né? crescido com uma deficiência, então você se vê totalmente diferente de todos os seus amigos, existia esse questionamento por isso, né? Por ser diferente. Por ser Igual diferente. aqui tem o cabelo enrolado, quer ter o cabelo liso, quem tem o cabelo liso quer ter o cabelo enrolado, quem quer ser alto quer ser baixo. Então, eu acho que essa idade é muito crítica por isso, né? Pela descoberta do mundo. Você tá descobrindo aí das coisas, Tudo, né? né? E aí vem as coisas novas, e na hora que vem as coisas novas, você precisa de encarar aquela realidade. Óbvio que se você nasce com a deficiência, você aquilo é o normal, Sim. né? Não tem nada de deficiente, até porque aquela é a sua natureza. E depois você vai entendendo que não, que tem sim, que existe uma limitação, que ela tá imposta ali, e social também, mas acho que a gente Mas eu tem acho que talvez você conseguiu fazer com que essa limitação nunca tivesse na sua cabeça, assim, né? Então você foi pro esporte, foi brincar, viveu a sua vida normalmente, assim, né? conseguir. Então aí que eu tenho que devolver isso pra minha família toda, né, que me criou dessa forma, que conseguiu trazer isso pra mim, para as oportunidades, pra Deus. Então assim, eu sou uma pessoa muito grata e hoje, eu, olhando pra trás assim, eu falo assim, como eu sou grato, como eu sou privilegiado de ter a vida que eu tenho, de ter tudo que eu tenho, de ter a família que eu tenho, de ter as consequências, tudo que aconteceu pra mim. Eu fico às vezes questionando por que tanto, né, assim, mesmo não sendo nada demais, assim, extraordinário, eu não virei um astro pop da música internacional, mas o pouco que eu tenho, eu me sinto muito privilegiado, e hoje eu falo assim, eu não trocaria se eu voltasse atrás. Você quer Deus, aparecesse Deus na minha frente e falar, te dá uma chance de você voltar e não ser deficiente, você quer? Não. Acho que o que a deficiência me entregou na minha vida é a felicidade. Sim. E com quantos anos você começou a usar prótese? Prótese, Minha realmente. prótese eu comecei a usar. Aí a gente fez aquela opção com 12 anos de eu não fazer mais o alongamento e de eu partir para protetização. Fiz uma última cirurgia onde eu tirei o meu joelho atrofiado e uni a minha perna, meu fêmur com a minha tibia para deixar a perna reta para colocar a prótese. Senão eu ia ficar tipo, com 2 joelhos, tipo uma aranha, né? Não ia ficar nada legal. Aí, só que meus pais não tinham condições de comprar prótese. Era uma situação difícil e acabou que um padre alemão leu um testemunho da minha família, que eu tenho um outro testemunho, e falou assim, vou dar prótese pra esse menino. Manda ele pra cá. E aí eu fui pra Alemanha em 2006, eu tinha 16 anos, e fiz minha primeira prótese lá. Uau! E você foi para um dos melhores lugares no mundo quando a gente fala de prótese, né? Esse é um exemplo pra você ver como que eu sou privilegiado. Que legal. Aí eu, do nada, eu me caio na Alemanha com um cara que não me conhecia, padre lendo um jornal protestante, de evangélico, vamos dizer dessa forma. Como que um padre vai parar ele para ler? Sim, mas é porque ele lia de tudo, né? E ele resolve dar uma prótese para mim. E ele nem é o dinheiro dele, ele fez uma vaquinha com as pessoas, saiu correndo atrás e me deu um joelho. Eu fui para Alemanha e fiquei 30 dias. Um ano depois, ele falou, eu quero que você venha visitar a gente de novo. Fui para lá visitar, aí eu fui com minha mãe. Gente, que legal. Aí fui visitar. Que incrível. Engraçado, né, gente? Como saudades do Arno Stetzenbach, que me deu essa prótese. Faleceu um tempo depois, mas é uma pessoa muito especial na minha vida. Foi um anjo na sua vida, né? Foi. Então. E aí comecei ali a andar com a prótese, ali que de fato eu conheci também o shopping ortopédico, precisei de ajuda, o marido me ajudou demais, há muitos anos, assim,
desde a época do Arapiara lá, que meu pai já conhecia ele. E assim, e prótese é uma situação, aquela dicotomia. O Brasil, o acesso é difícil. Sim. E aí, imagina a posição, você quer ajudar o máximo possível, mas existe essa distância, né? E aí ele sempre fez o possível para me ajudar ali, tubos que eram caros e ele me ajudava, não. E até agora, recentemente, me ajudou novamente. Mas a minha primeira prótese foi com 16 anos. Demorei ele um pouquinho para adaptar, é difícil a adaptação. É difícil demais ser deficiente. Falando em adaptação, como foi? Como foi essa adaptação? Difícil demais. Como foi dar a primeira vez que você colocou a prótese? Aí foi legal demais. O que você sentiu? Porque aí Foi você legal. conseguiu pisar com as duas pernas, né? Aí foi legal. Foi legal me ver andando ali e tal. Eu falei, nossa, gente, vou conseguir andar na rua tomando sorvete. Sem as Sem muletas. muleta. Que máximo, velho. E aí, fiquei um mês lá intenso fazendo a prótese, consegui voltar e comecei a andar. Só que aí é o que eu falei, ser deficiente é difícil, porque você tem que ficar superando todo momento. É uma superação constante. Né? Aí a minha superação nova virava, eu tenho que adaptar a minha prótese. De qualquer jeito. Não tem jeito. Não é dessa forma, é difícil. Demorou um ano a minha adaptação. Só que aí eu comecei a namorar, né? Aí, não, agora tem que dar um jeito. Agora vai ser na força do ódio aqui. E depois você não quer muleta nunca mais. Você, Quer dar a você mão, se adapta. né? Exatamente. Exatamente. Aí tem mais liberdade, né? E aí, assim como você coloca você não vai lembrar que você é criança, você coloca um primeiro sapato, isso vai te incomodar, né? Mas depois de 30 dias você vai ver que você não consegue andar mais descalço. É só com aquilo ali. E ali você vai tendo aquela adaptação toda. E aí depois que eu me adaptei ali com meus 17 para 18 anos, eu já não usava mais muleta, sempre a prótese mesmo. E é ótimo. Nossa, muda demais a vida. Eu falo com as pessoas que eu conheço muito amputado. Eu falo com eles, nossa, vai mudar a sua vida, cara, você não imagina. E muda mesmo. Você já usou quantos joelhos? Eu usei o primeiro que eu ganhei da Alemanha, foi um 3R15. Aí começou a ratear, ficar velho. Eu comprei um campeonato de futebol, um usado, um 3R80 usado, um preto. Só que ele não estava travando e eu precisava da funcionalidade. E aí eu fui postergando, trocar de joelho. Aí eu pulei pro 3R80 novo. E agora acabou de sair do forno um novo joelho para mim, que foi uma outra luta, uma outra conquista minha, que eu consegui através do INSS, né? Foi um processo judicial, foi um litígio. Eu consegui um Genium X4, que é o... E pra Que é quem o não sonho. sabe, é o sonho de consumo de qualquer paciente amputado transfemoral, né? Eu falo que é uma conquista, eu acho, assim, um sonho para todos os pacientes que são amputados transfemorais. E como que foi, aproveitando que você está falando assim, desse processo de INSS, né? É um processo completamente diferente de quando o paciente compra particular ou quando ganha uma prótese simples através do SUS. Como que foi esse processo todo? Olha, eu já tinha o 3R80 e aí eu tenho direito no INSS por eu estar trabalhando de carteira assinada. Sim. E aí eu fui pedir para que... Aí, para quem não entende, assim, basicamente é o seguinte, você precisa ser incluído socialmente, né? Incluído socialmente, gente, não é eu estar vivo e morando numa cidade. Ter um CPF, não é isso. É você, de fato, ser incluído da forma como eu falei lá no início. As pessoas esquecem que você é deficiente. Aí você está incluído. E você está incluído. E a partir do momento que você tem uma prótese melhor, você está cada vez mais incluído. Você consegue fazer uma marcha melhor, então a perceptibilidade sua é diferente. Se você consegue correr, você está mais incluído. Se você consegue nadar, você está mais incluído, né? E aí, voltando, o INSS ele tem a obrigação de te incluir ali no meio profissional. E aí eu fui falar, olha, eu quero uma prótese, eu manco muito, até pela minha deficiência congênita, eu nunca tive a marcha, eu quero uma prótese para eu melhor, porque a minha já não tá boa. Aí eles me recomendaram o mesmo joelho que eu tinha. Que na época era 3R80. Era o 3R80. Que é esse aqui. Tá. Que é um excelente joelho. Sim, é um excelente joelho. Mas eu entendia, meu médico entendia que as minhas capacidades já estavam no limite ali. Eu já fazia muita coisa e que eu poderia fazer mais coisa, mas só um joelho melhor me proporcionaria isso. E não foi o entendimento do INSS.
Mas era o entendimento do meu médico. Aí a gente tem que perguntar, então já que estamos no impasse, vamos ver o que a justiça decide. E aí foi uma luta. De muito tempo? Foram de 8 anos. Uau. De luta, 8 anos de espera, e aí saiu a decisão. E aí, de fato, deferiram a meu favor, falando que, de fato, seria um ganho muito melhor para mim de vida e de inclusão social. E aí eu ganhei essa prótese, saiu agora essa prótese, acabou, eu nem estou com ela, porque agora eu estou na fase de fazer um novo encaixe, e o encaixe ele é o maior desafio. Eu sei que o joelho ele é o especial, o pé também, mas fazer um encaixe é sempre um desafio. O encaixe é o coração da prótese, né? Então é o desafio, acho que de todos os pacientes, né? E a minha prótese, por eu ser uma formação congênita, ela não tem o vácuo, então eu tenho velcro aqui, tem uma pega, tem que entrar com a perna certinha. É então, completamente diferente, É completamente diferente, é mais difícil, então eu tô nesse processo de fazer esse encaixe. Já usei a prótese algumas vezes, e é aquela coisa, como o joelho me permite muito mais... Qual foi a sensação? É diferente demais. É diferente demais o joelho eletrônico, ele pensar pra você, ele fazer um movimento, torna-se um movimento mais leve e você sente mais segurança, sente mais autonomia, Você pensa muito menos. autoestima. Você pensa nada pra andar. A gente só anda com o eletrônico. Você só pisa e ele entende tudo que você tá fazendo. Descendo, Eu andava subindo com o joelho rampa. sem ser o eletrônico, aí você tá andando. Aí quando o terreno ele é acidentado, você bate com a ponta do pé no terreno acidentado, o que faz? Ele volta pra trás, porque é como se fosse um impacto, pum, e volta. Aí na hora que você vai dar o segundo passo, ele tá voltando pra trás, você cai. Então, o que acontece? São coisas que o joelho eletrônico não faz. São os mínimos detalhes, não permite, né? Ou se eu vou levantar a perna e passar a perna assim, o joelho eletrônico percebe que você tá levantando e segura o joelho. Assim, se eu tiver que levantar isso aqui e passar, eu vou ter que fazer isso aqui com a mão. Então, são detalhes que falam assim, coisa pequena. E é um detalhe que quem usa que percebe, né? Quem usa percebe. Agora, sente uma essa coisa que eu quero diferença. saber. Como foi quando você viu a decisão de que você ia ganhar esse joelho? Então, foram várias vezes que eu vi isso e voltou atrás. Gente, é muito sofrido. Mas a primeira vez que eu vi, eu lembro que eu estava no mercado, almoçando, e saiu a decisão assim, meu advogado mandou, eu comecei a chorar. Falei, não, eu ganhei. Que sim, sido deferiu a primeira instância. Nesse caso específico, eu sabia que deferir a primeira instância era 95% de garantia. Porque dificilmente um segundo pleito, um segundo julgamento, uma segunda turma, ir de encontro à primeira turma ali, algo que é constitucional, algo que está extremamente fundamentado, e a perícia técnica era a meu favor. Se eu tenho um médico de um lado falando que sim, outro falando que não, me traz a perícia técnica, é um médico que vai ser o médico vai ser o fiel da balança. Ele já tinha me dado a meu favor. E aí veio a primeira decisão. Foi a primeira vez que eu ganhei. E aí, quando eu venci a segunda, aí veio a ansiedade, veio uma euforia e veio novamente aquilo lá. Eu sou muito grato. Novamente, eu sou... Por que eu tenho um joelho desse? Tantas pessoas... Aí você fica se questionando. Né? Por que daquilo ali? Mas é uma realização... É muito especial. Não tem como falar. É só sentir. Vocês sentem agora com eu falando, não tem como explicar em palavras. Eu arrepiei inteira. Deixa eu te perguntar, existe algo que só quem tem uma dificuldade, né, igual você tem motora limitado, que a gente dá eu sei, né, eu quero que você fale isso pro público, porque eu entendo muito bem sobre algo simples que a gente dá muito valor, sabe? Quando a gente consegue fazer. Então, você que teve essa transição de muleta para prótese, você teve essa liberdade dos braços, você teve essa liberdade de equilíbrio. Então, conta pra gente algo simples que você viu, assim, um valor tão grande em tê-lo. Essa liberdade com a prótese, né, no caso. Deixa eu pensar. Mas existem tantas coisas. Vou dar um exemplo. Cozinhar. Eu não ter que ficar com a muleta e andando para pegar, para colocar as coisas na panela e no prato. Servir um prato de comida num restaurante self-service. Eu tenho que pedir alguém para carregar o prato para mim. Tá em casa, né? Se você tiver que tirar a panela do fogão pra botar a panela na mesa de muleta, você não dá conta. Pronto. Assim, é aquela coisa. Eu dava. Você pulava, né? Colocava apoiando na muleta aqui o antebraço e você dá um jeito. Sim. O ser humano ele é extraordinário. Sim. Você só descobre isso, tem gente que às vezes nem descobre. Mas o ser humano é altamente adaptável. Por isso que cai menino na floresta, você vê, e fica 40 dias e sai vivo. Como? Porque o ser humano é adaptável. Então eu tô falando de uma
um filme, né, que eu vi no Netflix esses dias, que 3 crianças sobreviveram, né, a uma queda de um avião na floresta. Morreram todo mundo, só sobrou as crianças, elas ficaram 40 dias e sobreviveram. Uau. Então assim, como? É dessa forma, o ser humano ele é altamente adaptado. Você, não faria isso nunca. Faz. Não consigo fazer isso, não. Faz. É só precisar, né? É só Na tentar, hora que você né? precisa, você vai ter De que um conseguir, jeito ou de né? outro, você acaba conseguindo. Ou não também. E tá tudo bem. É verdade. O esporte entrou na sua vida, você tinha quantos anos? De fato. O esporte entrou na minha vida, que eu acho que quando eu tava na barriga da minha mãe, porque eu nasci. Eu fui apaixonado sempre com futebol, desde a primeira vez que eu vi futebol, na Copa de 1994, eu tinha 4 anos. Meu pai falou, senta aqui pra você ver. E tava passando o jogo assim, ó. E foi vendo, assim que esse amor surgiu. Aí eu conheci, aí o futebol é a paixão do Brasil, né? E aí eu comecei a jogar com criança no colégio, e jogando, e gostando. E meus pais querendo me tirar. Não. Um menino sem perna vai jogar bola? Não, vou frustrar esse menino desse jeito não, né? Vou ensinar ele a fazer outra coisa. Aí meu pai até falava muito, não, você tem que ser piloto de kart. Meu pai nem carro ele tinha. E você tinha que ser piloto de kart. E ele queria que eu fosse piloto de kart. Kart é caríssimo. Caríssimo, é um esporte caríssimo. É. Hoje eu falo, você não queria me iludir e me entregando um negócio pra você me iludir mais ainda. E eu falo, não, eu quero é bola. Ai, meu Deus, bola pro menino. Então traz a bola pro menino, jogando. Aí um dia eu tava correndo na rua, do colégio à tarde, de muletinha, corria muito. E aí vem um senhorzinho, coitado, esbaforido, com um chapéu na cabeça, assim, correndo atrás de mim. Aí eu parei, olhei pra trás e falei, comigo mesmo. Aí ele veio e falou assim, você tem que jogar futebol todo mundo igual você, sim. Eu falei, como assim? Eu tenho futebol com todo mundo igual você, eu vou te levar lá. Beleza, vamos combinar então, vamos. Isso você era novinho ainda, ou não? 15 anos. Uau. Antes de protetizar. Antes de protetizar, exatamente. Aí eu falei, beleza. O cara sumiu. Nunca mais achei ele. Só soltou esse sonho aí. Fiquei 1 ano sem ver o cara. Aí um dia eu tô lá, meu pai tá lá na sala, e minha mãe lá na sala, minha mãe grita, Tadeu, vem cá pra você ver. Aí eu saio do meu quarto, eu vou na sala, tá mostrando futebol de amputados na TV. Aí eu olhei assim, não. Aí meu pai falou, eu vou lá, eu sei quem conheço, Tigrão, que foi o que me levou pro futebol. Vou lá falar com ele, a gente foi, achou, ligou pra ele, é tal lugar, e fomos atrás, achamos, encontramos aí em 2005. Na verdade, esse cara me viu em 2004 e eu em 2005, um ano depois, eu vi essa matéria. E eu encontrei futebol de amputados, todo mundo jogando. E foi algo que transformou sua vida, assim? Aí foi o meu sonho, né? Realizando. Transformei, virei jogador de futebol. Com 15 anos. Com 15 anos. Só que tem uma coisa, a malice vem pro bem. Como eu jogava só com andante, que é o que a gente fala, né? Pessoas com 2 pernas. Então eu jogava bola demais. Então eu cheguei e arrebentei. Então eu fui para o meu primeiro campeonato em 2006. Em 2007 eu já estava na seleção, primeira Copa do Mundo na Turquia. Já era um dos 15 melhores do Brasil. Que legal. E aí eu já fui vice-artilheiro do Brasil no Mundial. Primeiro jogo primeira vez que eu encostei na bola com a seleção brasileira. Isso aí é uma outra coisa de uma pessoa de muita fé, falou comigo isso. Lá em 2006, eu só, Deus me falou que você vai entrar e vai fazer o gol. Isso lá em 2006, meu primeiro campeonato de futebol. Na Copa do Mundo? Não. Antes? No primeiro. Deus me falou que você vai entrar e vai fazer o gol na seleção brasileira. Eu falei, que é isso? Primeiro campeonato meu de futebol, você já tá falando de seleção brasileira, não tô conseguindo não. Aí em 2007, ele era massagista da seleção. Aí no meu primeiro jogo da seleção, tava 2-0 Brasil. Aí o treinador chama, vai lá, Tadeu, falta 5 minutos pra acabar o jogo. Beleza. Aqueci. Eu lembro que ele deu um lateral, pode entrar. Aí eu substituí, eu entrei, já fui correndo lá, em direção à área assim, né? Eu era atacante. Sempre fui atacante. Agora eu tô ficando velho, tô recuando. Aí fui chegando assim, o cara bateu o lateral, tocaram pra mim, eu cheguei, pum, chutei, gol. Aí já voltei correndo assim, dando a volta, comemorando, felizão. E o aí João você chorando. lembrou daquilo na hora? Não, o João tava lá. O cara que falou comigo, ele era massagista da seleção também. Ele tava junto com você? Aí já tava chorando. Aí eu fui abraçar ele assim, e falei, você me falou, eu falei, te falei. Muito legal. Aí realizei meu sonho
E até hoje você representa a seleção brasileira? Não mais. A última vez que eu representei a seleção brasileira foi em 2022. Foi a Copa do Mundo. A gente ficou em 5º lugar. Foi um desafio muito grande, mais do que isso, porque hoje eu já enxergo diferente. É o meu hobby, mas a modalidade, ela inclui a pessoa na sociedade. Ela tira a pessoa ali e normalmente é amputado a maioria marginalizada na sociedade. Quem perde a perna, normalmente é um tiro, ou é um acidente de moto, a maioria. Ou é um câncer, em poucos casos acontece isso. Mas, infelizmente, acontece com pessoas em uma situação de à margem da sociedade mesmo. E aí você tem que te resgatar aquela pessoa e colocar ela na sociedade, mostrar que a vida dela não acabou. Então, o futebol ele é um mecanismo para isso. A modalidade para desporto ele é um mecanismo para isso, para incluir essa pessoa. E aí, hoje eu enxergo diferente. E aí eu fiz um trabalho, eu virei presidente da Associação Mineira de Desporto para Amputados. Legal. Então eu fazia esse trabalho de trazer as pessoas. E de incluir mesmo. E aí a seleção brasileira ela não ia para o Mundial em 2022. E aí a gente fez um movimento, eu junto com mais um grupo de 4 pessoas, a gente assumiu a direção da Confederação Brasileira de Futebol. E a gente assumimos em março. A Copa do Mundo ela era em outubro. E a gente não tinha nem um centavo. E aí a gente tinha que juntar R$500 mil para levar uma delegação. E a gente conseguiu, com o apoio do CBCP, enfim. Então ali eu fui muito mais um agente externo, mas para ajudar a perpetuar a modalidade. E hoje o que eu faço é isso. Hoje eu olho o futebol de amputados com outro olhar, não com o olhar de eu fazer aquele gol e comemorar e ser feliz ali. É o olhar de o que a gente está fazendo, a gente está salvando pessoas e eu lamento as que eu perco. Então você foi sempre muito ativo também em buscar incluir essas pessoas e em ser ativo em ajudar mesmo, né? Depois que eu entendi, sim. Depois que eu entendi o que a gente está fazendo aqui, pra que a gente veio aqui, sim. Você ainda joga futebol? Jogo. Pro Acre, certo? É um clube que chama Acre. Aham. E ele é um clube de São Paulo, um tradicional clube de São Paulo. Então a pessoa vai achar que é lá do Acre. Eu já achava que era. Todo mundo disse. E é um clube de São Paulo. É o primeiro clube que eu jogo fora de Minas. Eu sempre joguei pro time de Minas, mas a Associação de Minas, ela deu uma parada nesses últimos anos. E aí eu ainda quero jogar, ainda quero desfrutar essa minha reta final de carreira. Aposentar em Minas? Quero aposentar em Minas. Quero aposentar em Minas. Mas aí eu fui jogar para esse time de São Paulo e é um time muito bom que a gente formou lá. Então a gente foi campeão de tudo no ano passado. Agora vai ter um grande desafio que nós vamos jogar a primeira Copa da Libertadores da história. Então eles fizeram e vai ser lá em São Paulo. Vai ser agora de 1 a 8 de fevereiro. Então estamos nos preparativos. Então ainda jogo. Então ano passado eu joguei, a gente foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão do Campeonato Brasileiro. E tudo de forma invicta. Então o meu time é muito bom, né? E agora está remontando, na verdade, o time para essa nova temporada. Então ainda jogo. E tenho desafios desse ano, mas eu confesso pra vocês que eu tô cansando. Cansada, né? Tô cansado. São 20 anos, né? Então eu já disputei 3 Copas do Mundo, 3 Copa América, 2 Copa América, uma eliminatórias da Copa. Brasileiros, Copas do Brasil, diversos. Esse ano tem Copa de novo, né? Tem. Esse ano tem Copa E você vai jogar? Não. Não? Não, vou torcer muito. Vou torcer muito para que seja campeão, porque eu acho que o Brasil ele tem potencial para isso. Foi campeão agora das eliminatórias no ano passado, ganhou do Uruguai na final e vai agora na Costa Rica tentar... O Brasil é o maior vencedor da modalidade, Que legal. junto com a Rússia. E eu torcendo muito meus amigos para que a gente consiga trazer esse título, porque trazendo o título, o que a gente traz? Visibilidade. Com certeza. E trazendo visibilidade, o que a gente traz? Chega no Tadeu, que estava correndo na rua lá com 15 anos de idade e não sabia ainda. Sim. E que poderia, se não fosse aquele cara passando, talvez não tinha descoberto até Consegue hoje. ajudar muito Não mais é- pessoas também, né? A gente tem que chegar nas pessoas. Tem pessoas, enquanto a gente tá fazendo esse podcast, tem muita gente perdendo a perna, muita gente perdendo o braço, que não sabe o que você disse, que acha que a vida dele acabou. É verdade. E assim, e às vezes Consegue não... alcançar muito mais gente, né? E às vezes não tem uma estrutura social adequada para receber ele naquele momento. Então a pessoa pode afundar mais em outras coisas ainda, se a Sim. gente não retira ela.
quero falar sobre lazer, amizades, viagens. O Tadeu, ele já foi para festivais, ele já viajou com amigos. Eu quero que você conte pra gente como que é vivenciar isso, com qualquer adaptação que a gente tenha que fazer, porque são muitas adaptações que a gente faz, e tendo essa diferença mesmo, tipo, como que é você... Tem gente que acha que é impossível, né? Pra alguém que tem uma deficiência, vivenciar todas as coisas do dia a dia, de um festival, de uma viagem. Eu pergunto até por mim, porque eu nunca tive essa ousadia de ir no festival depois que eu amputei, eu nunca tive essa ousadia de fazer uma trilha, porque eu canso muito, sabe? Eu fico exausta. E eu quero saber de você como que foi essa experiência, essas experiências que você teve, essas viagens internacionais, usando a prótese. Legal. Na verdade, acho que tem até uma frase que eu falo muito, que o limite é uma barreira criada pela mente. Né? A gente não tem limitação. Esse impossível está na cabeça de todo mundo, não é só do deficiente, não. Né? Então, meus pais nunca viajaram para fora do país, porque é impossível para eles. Então, assim, até nisso eu sou grato pela minha deficiência. Ela me mostrou que nada é impossível, que eu conseguiria fazer as coisas. E à medida que você vai conquistando, e você descobre esse lugar de conquista, descobre que você pode, descobre o quão maravilhoso é a vida, aí você quer desfrutar dela ao máximo. Você quer aproveitar e fazer tudo. E aí eu tive muita sorte ali com tudo. E eu trabalhava, eu estudava, ganhei bolsa para estudar. Gente, eu dou sorte demais. Mas enfim, ganhei bolsa para estudar no colégio, ganhei bolsa para estudar na faculdade, formei. Eu trabalhava. E aí eu queria fazer as coisas. E justamente por saber que nada é impossível, não, vou fazer, vou financiar, vou dividir. Vou dar meu jeito. Tem empréstimo. Pegar empréstimo, fazer tudo, né? Aí eu comecei. Aí eu fui pra Alemanha, foi minha primeira viagem. Minha primeira viagem pra Alemanha. Depois da Alemanha eu nunca mais parei, porque eu fui vendo que era possível fazer as coisas. Porque na verdade, na segunda viagem pra Alemanha, tinha que pagar a passagem da minha mãe. Aí o bicho pegou. Deu certo. No final sempre dá, né? No final sempre dá. Então assim, então eu nunca pude me limitar a fazer as coisas. Então eu quero ir no Rock in Rio, já fui em festa de música eletrônica, um monte. E aí eu fui pra uma Eurotrip com meus amigos, 7 países, e Copa do Mundo na Rússia. E aí você... Óbvio, gente, óbvio que tem que... Não é fácil, assim. Você tem uma série de senão ali, uma série de situações, até socioeconômicas mesmo, Sim. Né? Mas, assim, eu também não posso fazer um monte de coisa que eu queria fazer, né? Então, assim, cada um, dentro da sua limitação, tem que fazer o máximo que pode. A sua comparação nunca tem que ser com um lado, mas sim com você próprio, né? Então, quem nunca viajou, eu não tenho condição de ir pra Europa, beleza, vai na Bolívia. Vai no Paraguai, atravessa ali, ó, pega um ônibus, vai lá pra Foz do Iguaçu, depois de Foz do Iguaçu você atravessa. Meu primeiro campeonato na Argentina, fomos de ônibus. Que legal. 18 horas pro Paraná, isso, né? mais 18 horas pra Argentina. E o ônibus ainda errou o caminho. E quem quer dar um jeito, né? Nossa, quase matamos um motorista, gente. Vocês não acreditam, o cara errou o caminho. Nossa, a viagem que era 18 horas demorou 30. Mas Uau. enfim, o cara errou 300 km pra Mas no final vocês estavam lá. Fomos. Então, assim, e você vai viver uma experiência. Então, assim, acho que a questão é muito mental de você não se limitar mesmo. E de criar, você quer ir pra fora? Mas eu não tenho condição. Começa a juntar um pouquinho, viva essa experiência, porque a vida é agora. E me fala uma coisa. Depois disso tudo, você se tornou pai. O que a paternidade, ser pai do Arthur, mudou, assim, na vida do Tadeu? Eu sempre tive sonho de ter filho. Sempre. Só que eu sempre fui muito pragmático. Então, aí você fica, não tá na hora. Não vou conseguir, não. Não consigo pagar agora, não. Muito caro ter filho. A gente vai criando, a gente tem uma mania de criar as coisas. A gente acha que a gente é Deus, que a gente prevê o futuro ali, que as coisas são assim, assim, assado. Nada está no nosso controle, gente. Não tem nada no nosso controle. Eu queria ter filho
programei, tem que ter filho com 27 anos de idade, porque com 27 anos de idade, na hora que ele fizer 18, eu vou estar ainda nessa idade aqui, tá com 40 e pouco, que eu vou estar saindo com ele, ainda vou curtir ele. Chegou com 27 anos, não dava pra ter, não dava, não tinha como. Não ganhava salário suficiente pra ter filho, pipipipipipipopopô. Fui postergando, chegou no momento lá que eu falei assim, não, agora vai ou racha. Agora tá na hora certa, agora eu já tô melhor, mais estável, então vamos. Tive o filho, fui demitido do meu trabalho. Uau. Nossa. Tá vendo? Uau. Aí eu falei, eu tinha que ter tido com 27 então, né? Fiquei programando tudo. E aí foi um baque, porque eu sempre fui, tipo assim, um excelente profissional. Aquilo ali não cabia. Eu ser demitido? Como assim, gente? O que eu fiz, né? Não tem nada a ver isso, velho. Povo louco. Não, e ele pensando, não fiz nada, eu sou excelente profissional. Mas assim, tá tudo certo. Acho que eu não tava muito feliz, acho que eles também não estavam muito E felizes. e o Arthur era neném? O Arthur tinha 5 meses. Nossa. Uau. Então, assim, tá vendo? Eu ficava ali e tudo mais. E, na verdade, sou muito grato por isso. Foi a melhor coisa que aconteceu. Porque foi nesse ano de 2025, e eu falei assim, então agora eu vou parar com tudo, vou curtir o meu filho dentro de casa e vou só jogar futebol. E vou ter um ano mágico. Aí eu machuquei. Então, gente, eu tô com lesão até hoje, tendinopatia. E aí veio o Arthur e aconteceu essa situação e é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu deveria, de fato, ter tido meu filho com 27 anos. Se eu soubesse que era tão bom assim, né? E que não tem problema nenhum, independente, questão econômica, social, ela não é crucial, ela só faz diferença. Sim. Mas se você não tem o A, você vai ter o B ou você vai ter o C. Se eu não posso fornecer o A, o D tá ótimo. Ele vai ser feliz da mesma forma, ele vai te chamar de papai, vem cá. O amor é o mesmo, né? O amor não tem critério, né? E assim, então foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida nesse ano, que foi um ano mágico pra mim também. Enfim. E me conta, agora uma coisa que eu quero te perguntar, assim, se você pudesse falar, assim, o que o shopping ortopédico, como que o shopping ortopédico fez parte dessa história mesmo, assim, dessa transformação que você teve? Então, eu tenho muito carinho pelo shopping ortopédico, muito pelo que eu falei, né? Logo depois que eu ganhei a prótese, tudo da prótese é muito caro, né? E aí, eu, gente, quebrado pra fazer manutenção na prótese. Aí começou uma história com o shopping ortopédico, porque o Amarildo, ele me ajudou muito ali no início. Mas o que você consegue? Me ajuda que te ajudo. Uma vez eu vi um colombiano falando isso lá em Cartagena. Ficou na minha cabeça. E aí, o fato é, sempre eu saí de lá com o meu problema resolvido. E aí, você se sente amparado, né? Você se sente amparado, você se sente querido. Isso é inclusão, né? E aí começou uma relação nossa que já vai aí para mais de 15 anos com o shopping e com a Maria especificamente. E eu tenho um carinho enorme. Ali que gatilhou para eu ir atrás de buscar uma prótese melhor. E eu tá com um joelho eletrônico, eu não estou com ele hoje porque a gente está fazendo a manutenção do meu encaixe. Adaptação, né? Adaptação, e esse encaixe meu não serve no outro ainda. E ali, pra você ver, então eu tenho uma prótese hoje que tinha um gatilho que nasceu no shopping ortopédico. Que legal. E as manutenções que eu fiz no meu 3R15, enfim, tudo, tive muito apoio lá. E se você pudesse falar, assim, o que pra você é essencial, assim, nesse trabalho, nesse acompanhamento? Porque é um trabalho de muito tempo, né? Muito tempo junto, assim. O que pra você, assim, foi o diferencial no acompanhamento que você teve? Acho que o principal é a questão do acolhimento das pessoas e a empatia. O resultado, ele vai ser consequência. Pode dar certo, pode não dar certo. E tá tudo bem, né? Mas você ser acolhido, você ser ouvido, você ser compreendido e você, consequentemente, aprender com isso é o fundamental. Então, quando você entra e você é recepcionado com um sorriso lá embaixo, dentro da loja. É lá em cima que fica. Imagina a pessoa responder aquilo pra todo mundo que entra. Mas estão lá, todas as vezes, com um sorriso no rosto, te recebendo muito bem. Porque o seu momento pode não estar muito bem.
Você não pode estar vivendo um momento muito bem. Então, quem te recebe tem que te transmitir que tá tudo bem. Porque no final do dia, tá tudo bem, só que você não sabe. É verdade. Ainda. E na verdade pode estar até melhor do que você imagina. Você pode estar aprendendo que é a vida a partir daquele momento. Só que você ainda não descobriu isso. Então você ser recebido lá embaixo. Aí quando você vai para a recepção, você é muito bem recebido. Aí você vai e começa a conhecer as pessoas, as histórias. Vai vendo que você é só mais um. E que o seu problema não é tão grande quanto você pensa. E aí você é compreendido, te escutam, tá doendo aqui, tá aqui, e aí você vê aquela servidão para com você, aquilo ali te faz, essa generosidade, ela floresce, o seu coração, ele meio que transborda mesmo, né? Que legal. Então o essencial é isso. O essencial é cuidar do ser humano e ter aquela empatia. E se der certo a prótese, se não der a prótese, enfim. E no tá final tudo dá certo. tudo certo, né? E as pessoas que você conheceu e a vida que você conheceu ali e tudo mais, é isso que importa, sem dúvida. Sim. E eu queria saber uma coisa bem profunda. Se você pudesse falar alguma coisa, mandar uma mensagem para alguém que nasceu com uma condição congênita, ou que passou por uma amputação, ou que teve que fazer essa transição, o que você diria para essa pessoa? Qual seria seu conselho? Sua forma de passar uma mensagem para ela mesmo? Olha, a gente faz esse papel lá na associação de buscar as pessoas que foram acometidas de um imprevisto ali, né, da vida e adquiriram uma deficiência, né? E aí não tem muito um discurso para que se passe ali para a pessoa, porque é difícil mostrar para a pessoa que vai ficar tudo bem. Como você vai virar para uma pessoa e vai falar que tá tudo bem, se não tá nada bem, né? É bem difícil você falar isso para a pessoa. O que eu falo, algumas vezes, de uma história de vida pessoal minha, é o seguinte. Eu comecei a jogar futebol pulando uma perna só e virei jogador de futebol. Eu comecei a trabalhar com de leite cota de deficiente e virei um profissional. Hoje eu sou um profissional. Eu não sou um empregado. Eu vendo a minha profissão, o meu conhecimento. Eu estudei, eu ganhei bolsa, né? Eu viajei o mundo, conheço muitos países, conheço muitas cidades, conheço o Brasil inteiro. Tenho família. Então, tudo isso veio da minha deficiência. Qual que é a minha deficiência? Não existe. E aí eu falo assim, né? Eu nem comentei aqui, mas eu tive uma irmã que ela faleceu quando eu tinha 7 anos, ela tinha 9. Foi uma tragédia, foi um atropelamento. Pesado, né? E aí, assim, meus pais levaram ela pro hospital, não deu certo. E aí, como que eles vão criar um filho deficiente nessa sociedade, sem acesso, sem condição, e agora ainda perdi uma filha. Então, tem uma criação, tem toda a superação ali de mental, né? Aliás, vou dizer que nem tem superação. É uma superação constante, né? Parece que você nunca vai superar, não tem como superar isso, né? Sim. E aí eu te digo, né, no final das contas, quem que é o maior deficiente lá são os meus pais, né? Eles que estão superando uma coisa muito mais de ter que criar o filho, de ter que incluir ele, de ter que fazer ele estudar, de ter que isso tudo, ainda mais com essa porrada que eles levam ali nas costas. E aí eu garanto que eles dariam as 2 pernas para ter minha irmã de volta. Com certeza. Né? Então, a mensagem que a gente passa, que eu quero passar, fazendo esse apanhado, é que todos nós somos deficientes. Todos nós temos as nossas deficiências. A gente não tem que dar tamanho da deficiência do outro. É muito fácil eu falar isso quando você tem uma outra deficiência com um agravante muito pior. E aí sim é uma superação muito mais forte que a pessoa tem que ter. Mas todo mundo tem a sua deficiência. E todo mundo tem a sua cruz. E não pode dar tamanho para a dor do outro. Às vezes a dor do outro é porque você tem uma mecha branca.
no cabelo. E aí você vira e fala assim, pelo amor de Deus, né? Não, é o tamanho da dela. Mas todos nós temos a nossa deficiência. E às vezes a pessoa com essa mecha branca vai sofrer tanto na vida dela que é melhor que ela não tivesse uma perna. Que ela sofreria menos. Verdade. Então a pessoa tem que entender que ela tinha outra deficiência e que ela ganhou mais uma. E que ela tem outras. E que talvez essa não seja a maior dela. Como essa aqui não é a minha maior. É mais ou menos isso. Uau! E se você pudesse agora falar assim, com o Tadeu lá de trás, criança, depois de tantas superações, de tanta transformação, de tudo que você viveu, se você pudesse falar com aquele Tadeu hoje, o que você falaria pra ele? Aperta o cinto, que a vida é boa demais e você vai aproveitar o máximo. E eu tô falando pra ele agora, porque hoje é o ponto de partida de nós. Todo dia é o seu dia, o seu ponto de partida. Então começou agora, gente. O que você vai falar pra você agora? O que você tem pra fazer? Verdade. Eu tô começando agora, já vou sair daqui já pensando no que eu vou fazer agora. Então assim, aquele Tadeu lá de trás é o mesmo Tadeu de hoje. E eu tenho o dobro de vida ainda pra viver. Eu falo isso com meus pais. Meu pai fala, tô no fim da minha vida. Você tem muito tempo ainda, você não se prepara, não para com isso, tem muita coisa. E aí veio um netinho pra ele, agora tá enxergando. Que tudo. Então eu falaria isso. Eu falo pra vocês hoje também. Que legal. Tá começando agora. Foi incrível. Queria te agradecer muito, Tadeu. Assim, eu acho que tudo que você trouxe aqui é um exemplo de verdade. Assim, é uma inspiração, é um exemplo de transformação, de vida, de superação. Enfim, de muitas coisas. E eu acho que pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo isso agora, assim, eu acho que eu tenho certeza, assim, que vai ser incrível. Você vai transformar a vida de muitas pessoas que estão ouvindo isso agora. Então, eu queria te agradecer muito por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu não me coloco nesse lugar, porque eu acho que todos nós somos exemplos. Acho que se cada uma das pessoas sentassem aqui para contar a sua história, a gente conseguiria enxergar muitos exemplos, até grandiosos disso, né? Mas Deus quis que eu nascesse sem uma perna e todo mundo tá vendo. Então eu tenho que ser a ferramenta para chegar lá. Sim. Mas tenho certeza que você tem as suas que ninguém tá enxergando, a sua superação. Então acho que a mensagem Todos que fica nós, né? é para você se valorizar. A mensagem para você que tá aí, né, se valorizar. Porque você tá vencendo as suas batalhas ocultas e ninguém tá vendo. Mas se você parar para contar para alguém, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Sim. Uau! Muito obrigada pela sua participação. Sua história é admirável. A maneira como você leva a vida. Você passou exatamente isso. Você transmitiu uma leveza, uma paz, não é? Uma calmaria. Muito. Assim, uma gratidão tão grande que a gente sai daqui falando, nossa, é mesmo. mais leve, né? Minha vida é maravilhosa, né? Não tem do que eu reclamar. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E a gente só tem que saber a maneira como a gente olha para elas. Né? Muito obrigada por compartilhar sua história com a gente. E para mim é uma honra. Obrigada, de verdade. A história do Tadeu nos lembra que nascer diferente não significa viver pela metade. O Entre Nós é um podcast do Shopping Ortopédico, criado para mostrar que por trás de cada prótese existe uma pessoa com uma história, uma vida e um recomeço. Se essa história tocou você, compartilhe, porque às vezes alguém precisa se ver no outro para continuar.